A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós, amados. Hoje, dia 10 de julho, quem vos fala aqui é o presbítero irmão José, mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Amados, ainda continuo aqui, com a minha tosse, então tenho que estar cuidando aqui e não tentar não falar muito, porque vem e ataca a vontade de tossir. Então, a nossa mensagem de hoje, amados, está aí no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Uma mensagem que é muito mal interpretada. Temos que entender o que Jesus quis dizer aqui nessa mensagem. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Bom, geralmente esta mensagem aqui era interpretada, quando as pessoas estão ali reunidas em qualquer lugar. Então Jesus está ali. Quando Jesus colocou esta mensagem aqui, ele estava falando sobre a questão da disciplina, das coisas da igreja. O que Jesus quis dizer aqui? Se tem alguma pessoa, que não está seguindo ali as diretrizes da igreja, então tem os passos a fazer, são 4 passos. E eu coloquei tudo isso aqui no devocional. Eu não vou falar aqui porque eu já vou falar ali no devocional, então você vai acabar entendendo que essa mensagem, ela é interpretada de formas diferentes. Então assim, quando a gente fala da palavra de Deus é uma coisa, agora viver a palavra é interpretar o que essa palavra quer dizer. Não estou dizendo que é errado você estar em outro local, unido com as pessoas ali, clamando a Deus. Está clamando a Deus, amém? Estão reunidos ali, em nome do Senhor. Mas o Senhor colocou esta mensagem aqui, justamente ali na questão das disciplinas na igreja. Então, amados, para entender um pouco melhor, aqui vem falar sobre a convivência da comunidade, a convivência ali dos irmãos. O poder de Deus no processo aí, de passar as diretrizes da igreja e as pessoas seguirem essas diretrizes. Bom, no Evangelho de Mateus, Jesus fala publicamente as seguintes palavras, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Por termos muitos outros textos da Bíblia, sabemos que a capacidade de Deus de estar conosco não é dificultada por um estádio lotado ou até mesmo uma sala vazia. Ela pode estar presente, quer haja mais de 2 ou 3 pessoas reunidas ou até menos. Então, nesse caso específico, o que Jesus quis dizer? Quando olhamos para o contexto, a verdade, Jesus está explicando aos discípulos como corrigir um cristão que pecou contra eles, entendeu? Um cristão que fez algo contra a igreja. O Senhor, os encoraja a fazer o quê? Primeiro, ir falar com a pessoa a sós. Segundo, se a pessoa não ouvir a primeira vez, então trazer 1 ou 2 pessoas junto consigo, ou seja, testemunhas, e lá falar de novo com esse cristão. Não quis. No terceiro, se a pessoa ainda não ouvir, levar a questão perante a igreja. Daí vai se reunir com os irmãos, e colocar essa pauta, essa questão em pauta na igreja. E aí para a igreja orar, para buscar a solução. E quarto, se ainda assim, mesmo buscando a solução através da oração, foi reunido, foi falado com a igreja, foi ido lá na casa da pessoa, já mais de 2 vezes, ainda a pessoa se recusar a dar ouvidos à sabedoria que Deus colocou lá, depois que eles se reuniram, viram tudo isso, ao conselho ali da igreja, ela deve então ser tratada como se trataria um incrédulo, ou seja, uma pessoa que não aceita. É a mesma coisa que a pessoa não aceita Jesus, porque ela aceita daquela forma, ela não quer ouvir os outros. E a palavra de Deus nos ensina, nos aconselha
a primeiro darmos ouvidos. Ah, mas irmão, tem muitas igrejas aí que fazem coisas erradas, tem muitas pessoas lá na igreja. Você não vai para a igreja para olhar a pessoa, você vai para servir a Deus. Se você for ver o que as pessoas fazem de errado, você tem que ver primeiro você. O que você faz de errado no seu dia a dia? Você é santo? Não, ninguém é santo. Então nós cometemos erros. Nós temos que viver, o Senhor nos fez para vivermos em comunidade, para vivermos em união. Se você chega numa igreja, não se sente bem naquela igreja, você não pode repudiar aquela igreja, você não pode repudiar as normas e diretrizes e leis daquela igreja. Você vai ver, vai perceber se aquela igreja está tratando com amor as pessoas ou não, e você vai botar em oração. Mas só isso, não fale mais nada. Porque quem sou eu ou você para julgar? Quem julga é Deus. Então, nós temos que levar tudo isso em oração. Mas aqui estamos falando do quê? De uma pessoa rebelde, de uma pessoa... Tá? Não estou falando aqui, amados, da pessoa que nem muitos falam aí, rebelados que vão lá e criam outras igrejas. Não estou falando disso aqui, amados. Isso aqui é outra história. Tem gente que fala, não, é disso aqui. Pessoas que não aceitaram a disciplina e foram lá e criaram uma outra igreja. Amados, cada um tem o seu pensamento. Quem sou eu ou você, sendo um pastor ou não? Eu sou um presbítero, mas quem sou eu para julgar alguém? Não sou nada. Ser um presbítero, ser um pastor, isso é um título que é colocado na igreja para você ter, né, posição e coisas a você fazer na igreja. Mas isso não te dá poder nenhum. Um simples membro lá do banco, Deus pode usar e falar para você, ó, senta. E você tem que sentar. Estamos falando aqui de pessoas que não querem aceitar as coisas que são chegadas, são faladas, é colocado em oração. Deus revela, Deus mostra, Deus fala através da oração. E a pessoa mesmo assim ainda não quer ouvir a voz do Senhor, aí sim, aí essa pessoa tem que ser tratada perante a igreja como um incrédulo. Mas, deixo bem claro aqui, se você está numa igreja, você não se sente bem, ninguém pode te impedir de você sair daquela igreja e cultuar em outra igreja. Você não se sente bem lá. É o teu direito de ir e vir. Ninguém pode mexer com isso. Você não está simplesmente negando aquela igreja. Você não está negando ela. Você só não se sentiu bem lá. É a mesma coisa você ir numa empresa, você ir lá trabalhar numa empresa, você não se sente bem naquele serviço lá e você vai atrás de outro. Amém? Então aí, se a pessoa, mesmo assim, né, aqui no quarto, ela deve ser tratada como incrédulo. Então quando Jesus diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, ele está nos lembrando que ao enfrentarmos situações de disciplina da igreja, temos que enfrentar com humildade, graça e amor. Sempre o jeito como vai falar com o irmão. Que o Senhor estará com as pessoas que forem falar neste processo. Então, também tudo depende da forma como esses líderes ou essas pessoas vão lá falar com o irmão. Tem tudo isso. Em toda a palavra de Deus, recebemos instruções para lidar com várias situações, seja dinheiro, relacionamento, pecado, problemas de saúde, etc. E mesmo quando essas coisas parecem complicadas, podemos ouvir o Espírito Santo e buscar os líderes que o Senhor designou. Então Jesus sabia que conflitos e problemas inevitavelmente surgiriam. Por isso, ensinou os discípulos a pedirem o que precisassem. Entendeu? E prometeu estar com eles na jornada. Amém, amados? Espero que você possa ter entendido então aqui a explicação desta mensagem. Não quer dizer que esta mensagem não é, às vezes a pessoa usa, nós estamos reunidos ali, nós estamos perto lá num monte, 2 ou 3 reunidos. Eles usam essa frase aí, nesta parte da Bíblia,
quer usar, amém. Mas o contexto original desta parte que Jesus está querendo dizer é na questão aí de disciplinar, tá? Sobre disciplinar uma pessoa que não está seguindo as coisas como um cristão, amém? Como você então buscará a Deus reunindo-se com outras pessoas esta semana? Enviando uma mensagem de texto para um amigo sobre o que Deus tem feito em minha vida, assistindo a um culto na igreja e também convidando amigos para iniciar um plano bíblico comigo. Amados, eu quero deixar um outro assunto aqui bem enfasado para você, tá? Alguém vem falar sobre alguém para você. Você tem uma posição sobre aquilo. A pessoa vai vir te pedir um conselho, porque você talvez é mais chegado. Você vai falar o que para ela? Amada ou amado, vamos orar. Vamos colocar em oração e espera Deus agir. Dependendo da situação, do problema que for colocado, entendeu? Leva isso para os líderes da igreja. Pessoas que, talvez já passaram por isso, pessoas que o Senhor vai usar também, todos em oração, porque uma igreja unida em oração, Deus opera e Deus vai falar. Então, antes de você vai falar com uma irmã, você está com um problema no seu relacionamento, e você vai lá e descasca o teu marido lá para uma irmã. A irmã, ela tem uma posição. Se ela já sofreu também em relacionamento, ela vai te dizer: irmã, você deveria fazer isso. Eu estou te falando aqui, amados, porque isso aconteceu comigo, tá? Para que você não faça a mesma coisa que a pessoa que estava comigo fez. Problemas de casais, tá? Problema de casal. Primeiramente, o casal tem que parar, sentar, conversar e buscar orar. Porque os dois são cristãos. Agora, quando é um caso de um casal que o homem é cristão, a mulher não é cristão, a mulher é cristã e o homem não é cristão, aí a mulher vai lá falar com o líder da igreja. E os líderes da igreja vão aconselhá-la, os passos que ela deve seguir. Porque no meu caso, o que foi aconselhado para ela, o que foi falado para ela, por eu ser um caminhoneiro, por eu ser um motorista, foi falado para ela buscar o divórcio. E aí, o líder que fez isso, porque isso foi através de pessoas que fizeram isso, tá, amados? Pessoas, líderes da igreja, tá? Pessoas, não vou falar aqui nomes, mas, enfim, ela foi influenciada. Não foi Deus. E depois ela veio e disse para mim que foi Deus. Mas não foi Deus. Foram pessoas que influenciaram. E por causa disso, acabou o quê? Acabou dando em divórcio. Bom, antes disso tudo acontecer, o relacionamento já estava comprometido. O relacionamento estava com problemas, não tinha, era um relacionamento doentio, teve mentiras aí no relacionamento, enfim. Se você for lá, ler lá em Efésios ou em 2 Coríntios, sobre as questões de relacionamento, o que Deus fala nisso? Traição é divórcio, morte, viuvez, certo? Mas um relacionamento doentio também pode ter divórcio, se tiver um relacionamento doentio. Então, por isso que tem que procurar os líderes. Mas primeiro é levado em oração, vão conversar, porque às vezes, tentando entender, às vezes a pessoa ela tá tão braba, chateada, que ela não entende a situação e acaba tomando uma decisão precipitada, que foi o que aconteceu no meu relacionamento. A pessoa acabou tomando uma decisão precipitadamente, sem embasamento, ouvindo pessoas que tiveram problemas em relacionamento, pessoas que tinham o seu achismo. A palavra de Deus aqui não é achismo, amados. A palavra de Deus é fato. Amém? E é isso então, amados. Espero que você possa ter entendido. E também peço que você não fique bravo ou chateado comigo do que eu estou falando aqui, que eu não quis ofender ninguém. Estou falando sobre embasamento bíblico. Estamos falando aqui da mensagem e o que essa mensagem vem
nos colocar. Qualquer assunto, amados, qualquer assunto. Primeiro, se é assunto em questão de relacionamento de casal, antes de você levar isso para frente para outros irmãos, primeiro senta com teu cônjuge. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai tentando sentar até que vocês primeiro consigam conversar. Se vocês conseguem chegar e conversar, mas mesmo assim, na conversa não está tendo acordo, não está tendo, aí sim, você vai passar para um casal mais experiente, né? Um casal cristão, que já está vivendo há muitos anos, casados, e vai chegar e vai colocar. Cada um vai ter um procedimento, mas pela questão bíblica, a gente não pode puxar só um lado, tá? Acontece que tem às vezes líderes que puxam, não, irmão, você tem que viver a tua vida para tua esposa. Tua vida é para tua esposa. A Bíblia aqui já nos fala diferente. Que o casal é um só, então tem que ser a esposa para o marido para a esposa. É assim, os dois têm que saber conciliar as coisas. Deu, não deu, não deu. Amém, amados? Então tem que entender as coisas antes, porque cada um vai ter um modo de pensar, um modo de ver as coisas. Mas quando você vive todo o sofrimento que eu já passei na minha vida e todo o pensamento que eu fui tendo durante esse processo, eu fui começando a entender por que eu passei por aquilo. E por muitas coisas eu tinha que passar. Por outras coisas eu passei porque eu errei e por coisas que eu tinha que passar para que eu pudesse então aprender. E hoje poder estar aqui falando com você, meu amado, minha amada irmã. Então qualquer relacionamento, qualquer situação no seu relacionamento, seja questão sexual, né, ou aí problemas com filhos ou dívidas ou coisa, senta e conversa. Porque o diálogo é a base, irmãos. O diálogo é a base. Não tem como uma pessoa te entender se você não escutar ela. Ela também tem que parar e te escutar também, certo? Então por isso que a palavra, nós cristãos, nós temos que ter primeiro aqui, ó, antes de a gente falar algo, primeiro ouvir. Então você vai lá e ouve, beleza. Pessoal, ouviu. Quando chegar o teu momento de falar, você vai falar. E cada um vai ter uma posição sobre aquilo que você falou. Se você ouviu, o que você está ouvindo não tem nada a teu favor, porque você está errado mesmo, então você tem que rever as suas situações. Agora, se o que está sendo falado ali, você está vendo que aquilo está denegrindo você, aí você tem que chegar e falar, peraí, não, tá bom, obrigado irmão, muito obrigado, vamos continuar em oração. Pega e sai, acabou. Que eu também já cometi erro, amados. Eu cheguei e falei para líder da igreja, que eu cheguei e falei, eu não aceito isso. Eu falei isso. Foi errado? Foi. Mas não era para fazer. Quem sou eu para chegar e falar que ele tá errado? Não é verdade? Então, antes de falar, antes de abrir a boca para falar alguma coisa, então, primeiro ouve. Fala, amém, amado. Vamos fazer o seguinte, eu entendi aí o que o irmão quis dizer, eu vou continuar colocando em oração. Mas, irmão, eu vou continuar colocando em oração, porque tem algumas coisas, irmão, que eu tenho as minhas dúvidas e eu prefiro ouvir de Deus. Aí a pessoa pode se sentir, mas eu sou... Não, todos nós somos de Deus, todos nós. Mas eu não estou concordando agora, nesse momento eu não estou concordando. Então deixa que o tempo fale. Amém? A nossa oração então, amados, vamos lá, agradecer a Deus por mais um dia. Amado soberano e eterno Deus, sou muito grato ao Pai por me teres unido a uma comunidade de cristãos que te amam. Por favor, Pai, ajuda-nos a permanecer unidos em tempos de perturbação e dificuldade. Continuas, Pai, a unir os cristãos em todo o mundo para que possamos compartilhar as Tuas boas obras e fidelidade com os outros. Em Teu santo e poderoso nome, ó Pai, muito obrigado ao Senhor por mais um dia. Obrigado por mais um dia de trabalho, Pai, obrigado pelo alimento que Tens provido, Senhor. Coloca em Tuas poderosas mãos, poderoso Deus, os meus filhos, meus familiares, Pai, coloca em Tuas poderosas mãos todos os nossos amados irmãos em Cristo. Pai, peço aqui, Senhor, o perdão
de cada irmão ou irmã, Senhor, se eu falei algo que ofendeu eles, não foi o que eu quis fazer, mas pode ser que naquele processo ali eu tenha falado algo que deixou alguém triste, mas não era a minha intenção, Pai. Porque às vezes, Pai, nos expressamos também de formas que nós achamos que estamos certos da forma que estamos nos expressando, porém aquela pessoa não tem aquela visão igual eu. Então, Senhor, eu peço, Pai, que eu possa ser perdoado, Senhor, por Ti, e que essa pessoa também possa me perdoar. Não sei se eu ofendi alguém. Estou falando aqui, Senhor, de alguma pessoa, Pai, que eu tenha falado alguma palavra aqui no canal e a pessoa tenha se ofendido, Senhor. Porque eu tento, Senhor, trazer aqui, Senhor, aquilo que Tu me dá de entendimento da palavra, para que todos nós possamos entendê-la. Mas pode ser que fora isso também, Senhor, eu tenha feito alguma coisa errada, então, Senhor, eu peço Teu perdão, Pai. E que nós possamos, Pai, ter sempre, antes de falar algo, Senhor, primeiro parar e buscar em Ti, Senhor, uma solução passiva, amorosa, para qualquer determinado assunto. Para que assim, então, possamos viver em comunidade cristã. Poderoso Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Continua usando Teus filhos e filhas, Pai. Continua fazendo a obra, Pai. Temos os pedidos de orações, Pai. Tem lá a missionária irmã Fátima, outra irmã Fátima. Tem a irmã Crislane e toda a sua família, Pai. Tem lá a minha mãe, toda a minha família, Pai. Tem, Senhor, a minha vida tem cuidado, Senhor, o meu trabalho, o veículo, Pai. Tudo Tu tens feito, Pai. Então não tenho nada o que reclamar. Questões, Senhor, de doença, gripe, isso, nós sabemos, Pai, que o nosso corpo é fraco e que às vezes somos acometidos a isso. Mas tudo já está em Tuas mãos, Senhor. Tu curas, Pai, Tu restauras. Então, que Tu possa estar restaurando, Senhor, a vida de cada um, usando, Pai, Teus filhos, Senhor, neste mundo todo, Senhor, para continuar levando a Tua mensagem, o Teu amor, a Tua paz, a Tua cura, a Tua restauração, a Tua libertação a pessoas pelo mundo todo. Pessoas em hospitais, clínicas, lares, centros de recuperação, de ajuda, pessoas em presídios, pessoas aí no mundo que não têm o que comer, que estão na rua, não têm o que vestir, onde trabalhar, onde morar. Então, Pai, em Teu santo e eterno nome, ó Deus, continua instruindo, Senhor, e ungindo Teus filhos e filhas, e que nós possamos sempre nos reunir assim, Senhor, e conversar, ter esses diálogos, Pai, para que possamos, quando chegarmos na situação, sabermos então como reagir a cada situação. Em Teu santo e eterno nome, Pai, muito obrigado por tudo. Eu entrego tudo em Tuas poderosas mãos e todas essas pessoas maravilhosas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Peço desculpas aí, o vídeo deve ter saído bem, extenso, mas que você entenda. Leia e entenda a palavra de Deus, amém? O importante não é só ler a palavra, mas entender para viver esta palavra, amém? Fiquem todos com Deus, eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.